os jogadores de beiradas. E uma informação lá do pessoal do Imprensa Verde garantiu o seguinte, que o Goiás procurou o atacante, o Carlos Eduardo, aquele mesmo ponta direita, ponta esquerda, atualmente com 26 anos de idade, que defendeu o Estoril Praia na primeira divisão portuguesa. Foram 13 partidas com 2 gols marcados, grande parte dos seus jogos como titular, ele que ainda pertence ao Palmeiras. A tendência é que essa informação lá do Globo Esporte, ele irá rescindir o seu contrato no Palmeiras para assinar com um novo clube na Turquia. Essa é a tendência, né, de transferência do Carlos Eduardo para a sequência do ano do futebol da Turquia. Então a gente não sabe ainda como está essa história, se já está encaminhada essa negociação, mas que o Goiás procurou o jogador nesta metade do ano. Isso, pelo menos segundo o pessoal do Imprensa Verde, é dado como certo, uma procura, uma sondagem, já que o jogador ficaria, né, livre no mercado após esse empréstimo no Estoril Praia. O Carlos Eduardo, ele chegaria para arrebentar na Série A do Brasileirão? Não acredito nisso, mas dentro da deficiência do atual elenco do Goiás, até o Alisson vem apontando uma melhora dentro dessa ponta direita, na ponta esquerda também, mas o Vinícius com um rendimento muito abaixo, algumas lesões também que impactam nisso. O Apodi é um bom jogador para segundo tempo, mas para titular acaba não rendendo aquilo que a gente espera, né, para um nível de primeira divisão. O Diego Gonçalves, na minha avaliação, tem que ser dispensado, né? Não sei se é a palavra certa, porque ele pertence ao Mirassol, mas procurar novos clubes, né, nesta metade do ano. Os jogadores das categorias de base não vêm recebendo oportunidades, como por exemplo o Wendel, o Vitinho. Acho um tremendo erro por parte da diretoria do Goiás. Acho que o Carlos Eduardo poderia sim ser uma boa alternativa, mas com esse encaminhamento lá no futebol da Turquia, nesse momento, acho um nome já descartado. Assim como, por exemplo, do Janderson, né, aquele mesmo, já foi procurado pelo Goiás em pelo menos 3 ocasiões nessas últimas temporadas. Ele que pertence ao Ceará, tem um contrato longo, vai até o final da temporada de 2025 e ainda vem sendo reserva lá no Ceará, né? São até aqui 33 jogos no ano com 5 gols marcados e 4 assistências. Segundo informações do Thiago Menezes, não existe nenhuma chance do Goiás trazer o jogador agora na metade do ano. Mas com essas características, tanto do Carlos Eduardo quanto do Janderson também, jogadores pelas beiradas, com explosão, com velocidade. Inclusive o técnico Armando Evangelista trabalha com jogadores nessa característica de um bom contra-ataque, a inversão de corredores, trabalhando bastante também pelos lados do campo, tanto com bons jogadores na ponta, né, como também a presença dos laterais, que pelo menos na minha avaliação, com a recuperação do Maguinho e também a consistência, né, do Sander, principalmente nessa parte ofensiva, pode ajudar bastante nas ideias de jogo do novo técnico. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito de contratações, quais posições você vê como mais necessárias, né, para o Goiás na sequência do ano, para pelo menos buscar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, certo? Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre uma baita contratação da diretoria do Goiás para a sequência do ano, que é o meia Luiz Oyama, aquele mesmo que eu já vinha comentando nos vídeos aqui nas últimas semanas, inclusive cheguei a falar dele ontem, né, que era um desejo do Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, e foi procurado nas duas últimas temporadas, né, para a Série B de 2021, acabou que ele acertou com o Botafogo e também na temporada passada, antes ali daquela disputa, né, do Campeonato Brasileiro, ele que ainda estava no Mirassol, jogou estadual, o Botafogo acabou adquirindo o jogador e tem um contrato longo por lá, vai até a metade do ano de 2025, segundo informações, até o final do ano de 2025. Essa confirmação lá do André Rodrigues, da Rádio Band News de Goiânia, muito obrigado aí o André, ele garantiu o seguinte, que o Luiz Oyama já vai chegar em Goiânia, né, agora no finalzinho, possivelmente no horário que eu estou gravando esse vídeo, ele já está em Goiânia, vai realizar os exames médicos e assinar com o Goiás até o final da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele, lembrando, só poderá participar da equipe a partir do dia 3 de julho, né, quando reabre a janela de transferências aqui no país, mas é o ideal. O Goiás faz certo, tem que contratar, chegar antes, ele já iniciando, por exemplo, os seus treinamentos nesse final de semana, possivelmente até o final da outra semana ele já está bem fisicamente, e aí já pode ir treinando com o grupo, com o elenco, quando abrir a janela, ele já estará 100% adaptado ao elenco, às ideias táticas, né, do treinador, bem fisicamente, podendo ajudar pra caramba esse meio de campo do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, e também, caso o Goiás avance, né, vamos torcer que isso aconteça hoje, na Sul-Americana, o Luiz Oyama também participando da competição internacional. Como ele vem do exterior, enfim, né, a janela só reabre no próximo dia 3 de julho. Muito bom jogador, pode fazer uma função como um primeiro ou segundo volante. Eu acho que pode dar uma qualificada muito interessante nesse elenco do Goiás, com essa dinâmica de jogadores do meio de campo que sabem sair jogando, defender bem e também chegar no ataque. Acho que o melhor ofensivamente falando é o Morelli, né, que também retorna de lesão, tomara que volte naquele ótimo nível que ele apresentou no comecinho da Série A do Campeonato Brasileiro, mas o Oyama, ele tem uma saída de bola muito boa, dribles curtos também, consegue girar em cima da marcação adversária, é muito interessante isso, também aparece no campo de ataque, né, da defesa adversária, geralmente caindo ali um pouquinho mais
pelo lado esquerdo do gramado. Gosto demais da sua característica de jogo, tem uma ótima intensidade, uma saída de bola, né, um passe, inversões de jogadas também, acho que é outro ponto que pode ser trabalhado dentro dessas características do Luiz Oyama e fazendo essa versatilidade, tanto como um primeiro ou um segundo volante. Muita gente fala, mas o Luiz Oyama na Série A do ano passado não deu conta no Botafogo. E não é verdade. Eu vou deixar aqui o seu mapa de movimentação para a gente observar segundo o SofaScore. Pode observar que ele tem tanto um preenchimento na parte do meio de campo para trás, né, ou seja, participando da defesa, quanto também na parte ofensiva. De 16 jogos que ele realizou ali no primeiro turno pelo Botafogo, 14 deles como titular. Então se engana quem disse que o Luiz Oyama não deu conta de jogar a Série A pelo Botafogo, não foi assim. Acabou que surgiu nessa possibilidade dele defender o Molenbeek, lá da segunda divisão da Bélgica, onde inclusive foi campeão, conseguiu o acesso, né? Essa equipe que é do mesmo dono do Botafogo. Foram 24 jogos, grande parte deles como titular e 4 gols marcados. Vinha jogando com frequência, a sua última atuação foi agora já no finalzinho do mês de maio, né, na segunda divisão belga. Ele participou de 12 minutos contra o Anderlecht B no dia 13 de maio. Então vinha jogando com frequência, perdeu um pouco de espaço, né, foi inclusive mais reserva do que titular nesses últimos jogos, mas pegando o saldo da temporada inteira, 23 partidas na segundona, sendo 16 delas como titular. Acho sim uma boa contratação, jogador que já demonstrou seu valor principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, já havia jogado bem tanto na Ponte Preta na temporada de 2020, 24 jogos, 2021 baita estadual pelo Mirassol, naquele momento também o Goiás demonstrou interesse no jogador, ele acabou indo para o Botafogo, onde foi campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. 31 partidas, titular incontestável no meio de campo, 2 gols marcados e 2 assistências. No ano passado, do mesmo jeito, em 2022, um ótimo Campeonato Paulista, o Goiás chegou a demonstrar interesse nele, segundo informações do Jorge Nicola, e na Série A, né, defendendo o Botafogo no primeiro semestre. Agora, essa sua passagem no futebol europeu. Destro pode fazer essas duas funções, 1,71 m de altura, 70 kg, né? Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários. Acho que é sim um jogador que agrega pra caramba dentro desse meio de campo do Goiás, nem acho que seja a principal deficiência. Como pode dizer, o Goiás ele tem o Dieguinho, que é muito bom, o Morelli, o Zé Ricardo, que, ok, dentro desses dois aí eles conseguem sair bem, e o William Oliveira, que é o pior, né, tecnicamente falando, mas se o time estiver encaixadinho, ele até que não compromete tanto. Acho que o Luiz Oyama chegando dentro dessa característica, se ele conseguir adaptar para fazer uma função como um primeiro volante, o Goiás ganhará demais, tecnicamente, né, para essa sequência do Campeonato Brasileiro. E é como eu falei para vocês, eu não acredito que o Goiás, com esse elenco, consiga escapar da zona de rebaixamento. Mas a diretoria, assim como essa informação do André Rodrigues, garantiu que o Goiás já tem negociações avançadas com outros jogadores e vai trazer entre 6 a 7 reforços para esse segundo semestre. Se forem 6 ou 7 reforços titulares, aí sim a gente pode começar a acreditar em uma recuperação do Goiás, né, dentro desse Campeonato Brasileiro, já começando nas próximas partidas, obviamente para não entrar demais dentro da zona de rebaixamento. Pode deixar sua avaliação sobre esse novo reforço chegando na Serrinha. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre um jogador que também foi procurado pelo Goiás na janela de transferências da metade do ano passado e acredito que poderia ser uma boa alternativa, ficando livre no mercado, que é o meia Marcos Guilherme. Você lembra dele? Ex-São Paulo, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, 27 anos de idade, está agora vestindo a camisa do Kiramik, acho que é essa a pronúncia, no time russo, na primeira divisão. Ele tinha contrato até o final da próxima temporada europeia, ou seja, até junho de 2024. Acabou que a sua equipe foi rebaixada e o presidente do clube, né, garantiu que ele não irá continuar para a disputa da segunda divisão, por ser um jogador mais caro, né, dentro dos padrões do futebol da segunda divisão na Rússia. Então, ficando livre no mercado, não é também um jogador espetacular, uau, que incrível, vai chegar e fazer 10 gols na Série A do Brasileirão, não acredito nisso, mas que dentro do elenco do Goiás, que não conta com essa espécie ou de um meia armador, até mesmo fazendo uma função pelo lado direito do campo, acredito que seria sim um nome de importância dentro do atual elenco. O Goiás que procurou ele no ano passado, inclusive já tinha até um alinhamento com o Internacional para ele chegar de empréstimo no final do ano. Perdão, na metade do ano, né? Ele estava jogando pelo Santos, foram 13 partidas no estadual, 2 gols marcados e uma assistência, e aí surgiu o interesse do Goiás. Já estava bem encaminhado isso, a questão é que ele rescindiu o contrato no Internacional, que ia até o final do ano, e fechou com o São Paulo, né? Esse retorno ao São Paulo também, ganhando aproximadamente R$250 mil mensais. Então já abaixou a sua pedida salarial. No São Paulo foram 17 jogos, até começou bem no rendimento, mas em números não foi tão expressivo assim, 17 jogos e um gol marcado, justamente contra o Goiás, né, naquela despedida tenebrosa da Série A do ano passado.
Então não foi um jogador, digamos, com extrema utilidade no elenco do São Paulo no ano passado, mas ainda assim, eu gosto das características do Marcos Guilherme. Não é um medalhão, não é um cara que, digamos, vem vivendo daquela fase dele no Atlético Paranaense. Nada disso, acho que ele foi um jogador útil para o Santos em 2021, fazendo aquela função tanto como meia-direita, jogador que é habilidoso, tem uma boa finalização de fora da área, também nos seus passes, na movimentação, como eu falei, pode jogar como um ponta ou até mesmo como um meia mais central. Pelo Santos em 2021 foram 45 jogos, com 6 gols marcados e 3 assistências, né? A melhor fase dele recentemente, sem dúvida alguma. Vou deixar aqui o seu mapa, inclusive pelo Santos, né? Naquela Série A do Campeonato Brasileiro, pode observar, ele jogou mais pelo lado esquerdo, no São Paulo ele jogava mais na direita, né? Nesta última Série A, mas também bastante preenchido no meio de campo. Quando surgiu, por exemplo, lá no Atlético Paranaense, ainda na temporada de 2013, 2014, né? Caramba, como o tempo passa, né? Eu lembro do Atlético Paranaense em 2015 também, claramente um jogo na Sul-Americana, acho que contra o Deportivo Luquem, e o Marcos Guilherme começando, né, ali, foi para a Croácia na temporada de 2017. Mesmo assim, ainda é até jovem, tem apenas 27 anos de idade. Vinha jogando em um bom nível, pelo menos, aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. Lá na Rússia foram 10 partidas, um gol marcado na primeira divisão, sendo titular em 5 das suas 10 partidas. Acredito sim que poderia ser uma boa alternativa. A melhor à disposição do mercado? Acredito que não, mas dentro da criatividade que a gente já conhece da diretoria do Goiás, poderia ser um nome útil, né, para a sequência do Brasileirão. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Marcos Guilherme, 1,73 m de altura, destro, 66 kg, foi bem no Atlético Paranaense em 2014, né, marcando 11 gols em 53 jogos, também em 2015 com mais 6 bolas na rede em 46 atuações, no São Paulo em 2017 viveu uma boa fase também, com 6 gols em 22 jogos, no Internacional em 2020 também foi titular, 51 participações e 4 gols marcados, e por último no Santos, né, na temporada de 2021. Até começou bem o Campeonato Paulista, acabou que ficou fora, né, dos planos do técnico, se eu não estiver enganado, o Fabian Bustos, né, um argentino do Santos na temporada passada. No São Paulo acabou ajudando dentro da composição do elenco, mas não sendo uma peça de extrema importância. Pode deixar sua avaliação sobre o Marcos Guilherme. Como eu falei, seria um craque, meu Deus, vai chegar agora e vai tirar o Goiás da zona de rebaixamento? Não sei se é isso. É melhor do que uma aposta, um destaque da Série C, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Acredito que dentro das possibilidades do mercado poderia ser um nome razoável à disposição no mundo da bola. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Fala, galera.